A paz do Senhor Jesus, quero saudar com uma boa noite, salvação a todos que vai ouvir nesse momento a palavra, meus irmãos, as irmãs, amigos, amigas, todo ser humano que tiver prazer de ouvir esta palavra nesta noite, seja abençoado no nome de Jesus. Quero dar início à leitura da palavra de Deus, do livro de Mateus, no capítulo 2, a visita dos sábios do Oriente. Quero hoje celebrar esse culto e trazer aqui uma palavra poderosa da parte de Deus. Quero ler o capítulo 2, porque fala do nascimento de Jesus, e são duas ações que nós possamos entender aqui. E a ceia em 2 Timóteo, 1 Coríntios, capítulo 11, 23, mais duas ações que nós vamos compreender, porque esse momento é um momento destinado para os cristãos, para eles compreenderem que caminho eles estão, como cear, por que cear, porque nós deveríamos saber que a Bíblia diz que aquele que não tiver consciência do corpo e do sangue do Senhor, ele vai participar da ceia para a sua própria condenação. Então sempre eu gosto de ensinar os irmãos sobre a área espiritual, sobre Cristo. E a ceia, ela foi ensinada por Jesus, explicada por Jesus, passada para os apóstolos. E a ceia, na realidade, é quando nós aceitamos o Senhor Jesus e passamos a entender o significado da sua caminhada aqui na terra até a cruz do Calvário. E por que hoje nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição? Então nós deveríamos aprender, porque na realidade as pessoas são muito bem ensinadas, e quem ensina a nós que aceitamos a Cristo é o Espírito Santo. Ele vai abrir nosso entendimento através da palavra. Eu louvo a Deus por Ele ter me dado esse dom, essa maravilha no meu coração. E eu quero passar para os irmãos que ceia, ou que ainda vão cear, ou seja, aqueles que estão na igreja e aqueles que ainda vão entrar. Mas já aqui estou dando uma palavra de ensinamento. Então aqui no capítulo 2 de Mateus, nós vamos ver duas ações aqui sendo executadas. A visita dos sábios do Oriente é o tema deste capítulo em Mateus. A Bíblia é temática, toda cheia de temas. Então nós podemos tirar esse aqui, que é a visita dos sábios que vem lá do Oriente, para iniciar essa primeira ação, que é a ação de adorar, que é um momento de alegria para quem segue a Jesus,
quem serve a Ele, sempre tem uma boa esperança, né? E a nossa esperança agora é a volta de Cristo novamente, para nós viver uma vida eterna com Ele. Mas estamos aqui aprendendo, porque ceamos, né? Então vamos aqui ler a palavra de Deus. Após o nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que algum sábio, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém. Indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes, dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecerá. Mandou, aleluia, os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes o menino, comunicais-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante dele, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se com grande íntegro júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e ofereceram presente, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, retomaram para a sua terra por outro caminho. Soberano Deus, querido e eterno Pai, nessa noite estamos diante da Tua Palavra. Hoje é um culto destinado, Senhor, a nós sendo convocados para participar desta ceia. E nós vamos aqui, Deus, nessa noite, trabalhar ao nosso coração nessas duas ações desse versículo, desse capítulo, aonde fala do nascimento de Cristo, iniciando aqui a nossa vitória, iniciando aqui a porta se abrindo para toda a humanidade. Aqui estava o guia celeste, a estrela que levou aqueles que o amavam a adorar ao Senhor. E assim nesta noite,
possamos entender, Pai querido, o tão profundo nascimento de Cristo, como é importante para nós, e revela cada vez mais o nosso coração, para que ele também, junto com esse sábio, venha ter inter e jubilação em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Então, amados, eu venho trazendo aqui uma palavra que é até, eu já falei, né, culto de ceia, para nós entender 4 ações, e dentro destas 4 ações, para nós entender, deixar bem a nossa consciência bem treinada, a nossa consciência bem tranquila, porque os magos, eles tinham a consciência do que vieram fazer. Eles sabiam quem era Jesus. Então é bom a gente ter consciência para fazer uma ceia no nosso espírito, sabendo verdadeiramente o que estamos fazendo. Então vamos iniciando aqui a visita dos sábios lá no Oriente. Nós podemos até aqui, eu nunca preguei, eu já preguei e falei, mas hoje tem uma outra direção. Eu quero ver a ação que esse versículo está revelando do adorador e a ação também do destruidor. 2 ações aqui nesse está revelando esse capítulo. Ou seja, nós vamos entender a importância do Evangelho, e para nós chegar lá no momento de nós cear, nós vamos entender as portas se abrindo para nós. Quando eu falo nós, eu falo os cristãos. Para nós cristãos que ouvimos a palavra e confessamos a Jesus, estamos na batalha, na luta, e podemos abrir nossas mentes. Então, vamos entender que quem anunciou este evangelho aqui foi primeiro os reis magos, aqueles que estudavam as estrelas. As estrelas deu sinal para eles que algo profético estava acontecendo, que porta estava se abrindo, que algo de grande alegria estava chegando, estava ali. Então nós vamos entender que todos que gostam, todos que amam Jesus, eles vão ficar com o coração alegre. Eles vão em busca de Jesus. Eles querem chegar até Jesus e ali se ajoelhar e derramar a sua adoração dos pés de Jesus e confirmar a sua forma de adoração, presenteando ali ele, coroando ele como rei. Foi isso que eles fizeram e é isso que está sendo revelado. A primeira ação, que é o nascimento de Cristo, para toda a humanidade entender, ao partir do nascimento de Cristo, qual a atitude que qualquer ser humano pode tomar. Então estava ali a primeira ação que ele, Mateus,
revela que é o nascimento de Cristo. Ação divina, portas abertas, caminho da verdade. Aonde ia nesse caminho, aqueles que seguissem ia ver as maravilhas de Deus, os dons maravilhosos de Deus do caminho qual hoje nós estamos, e essa dádiva divina que vem descendo do alto do Pai da Luz é para quem? É para nós, irmãos, que estamos na verdade. E o que é que nós podemos adquirir? Os dons do Espírito, que é as maravilhas derramadas no acompanhamento da palavra. Todos aqueles que seguiram a Cristo são abençoados, são renovados, são pessoas que vão ser criadas para receber os dons, que é o dom de louvar, o dom de pregar, o dom da ciência, o dom de profetizar. São vários dons, dom do amor, todos os dons. E o primeiro dom é o dom da vida, que você recebe, que Jesus vai estar selando a salvação na sua vida. Então, nós vamos ver aqui um versículo que diz: após o nascimento de Jesus em Belém, aí quem ia levar o nome de Jesus ali diante do rei, quem era? Qual era o testemunho? Os magos, porque eles vieram de viagem de longe e foram diante de Herodes. Quando chegar lá diante de Herodes, a reação dele era a reação que exatamente ia ter uma execução de uma ação maligna. Então a segunda ação nasceu de Herodes. A primeira veio de Deus, a segunda ela veio de Herodes. Quem era Herodes? Segundo, aqui nós vemos que Herodes, ele faz uma representação das trevas. O diabo se manifestou na vida de Herodes, no coração de Herodes. E quem era Herodes? Herodes era o rei de Israel, era o rei do povo judeu. Então o diabo escolheu a mais alta posição para ele executar a segunda ação. Os irmãos vão entendendo aqui, para os irmãos colocar na mente, tá, irmão, que é que nós vamos fazer uma ceia. Então aqui tem uma criança nascendo. A criança nasceu, aí vem ali aqueles 3 magos registrar o nascimento de Jesus. Aí eu quero dar de início a primeira ação. A primeira ação é que Jesus nasceu. A salvação se abriu para nós. E naquele momento, junto com os reis magos, nós também pudemos se alegrar. Aí, irmão, para mim levar para os irmãos que vai chegar lá na ceia, que é o fim, onde Jesus vai abrir as portas do nosso coração para nós entender. Vamos entender primeiro aqui o que é. Para os irmãos chegou Mateus capítulo 2, que é a visita ao nascimento, primeiro dia, aonde a terra está sendo revelada, a salvação chegando. Primeira ação divina, segunda ação maligna. Aí nós vamos entender. Esse dia foi registrado pelos reis magos. Então, irmão, nós entendemos que esse dia ficou na história. Está na história, até hoje. Está aqui registrado. Então nós podemos entender que o nascimento de Jesus, nós vamos se alegrar, por quê? Porque o nascimento dele traz
para nós uma grande luz. Ou seja, vamos registrar na nossa mente, vamos registrar no nosso coração, vamos se lembrar quando ele nasceu, o caminho se abriu para nós. Então, quando os seus filhos nascem, você existe o dia que ele nasceu. Quando ele completa o ano, o que você vai ter na sua memória? Para você entender. O que você faz? Não é aniversário? Vou fazer um aniversário de um ano. Você convida pessoas. As pessoas vão participar do aniversário. E eles vão entender que eles estão ali porque naquele dia uma criança nasceu. Naquele dia, aquela criança abriu as portas para que a mãe, o pai, os vizinhos, a família sempre tenha aquele dia marcado. Quero que os irmãos entendam assim, para nós compreender o que é a ceia, o que é a memória. Então, eu estou memorizando aqui o nascimento de Jesus. Quando completou um ano, aí iam fazer aquele bolo, aquele aniversário. Quem eu convidar vai ser compartilhador do aniversário, porque vai comer do bolo. E se eu perguntar àquela pessoa, esse bolo que você está comendo faz parte de quê? Você vai dizer o quê? Do aniversário do bebê, de um ano. Aí eu estou comendo esse bolo e o bolo é a comemoração. Aqui eu estou dando a interpretação para os irmãos entenderem o que é que nós precisamos saber. Então estou dando a primeira ação. Primeira ação, o rei, ele foi revelado e até convidado para ir até Jesus. Então o rei Herodes, ele usou maliciosamente ali a sua forma de querer participar, mas com a segunda ação, com interesse diferente. Então, quando eles entenderam, que aqui a Bíblia diz que quando Herodes, que eles ali, ele entendeu, perguntou o que estava acontecendo, e a revelação dos magos que foi, irmão. Ele disse: não, nós viemos para adorar Jesus, o menino que ele é chamado Rei dos Judeus. E através da estrela que nós entendemos, ele nasceu aqui. Vamos saber aonde é. Aí o Herodes, ele juntou os príncipes, ele juntou o povo para perguntar, irmão, no caso, os pastores. Aí Herodes, como rei, chamou os pastores tudinho: vem cá, vocês estão sabendo biblicamente da profecia aonde é que Jesus nasce? Jesus está para nascer, o rei dos judeus. Aí eles disseram: bom, o profeta disse que é em Belém. Em Belém. Então, essa, irmão, quero dizer que é a segunda ação. A primeira ação é a dos reis magos, a segunda ação é de Herodes. Porque a primeira anuncia para nós uma porta aberta para a salvação, e a segunda anuncia o fechamento das portas. Como assim, irmão? Porque Herodes queria matar Jesus. Aí tem que ficar na minha mente: vem para mim a salvação, e o diabo veio querer travar, tampar. Então nós vemos. Então, cara, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a estrela e viemos adorar. A festa está aqui, mas os reis iam adorar, os reis iam lá para onde estava Jesus, tá, irmão? Porque era iniciando o Evangelho, estava iniciando o Evangelho da salvação, que era Cristo.
Mas no versículo 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou o quê? Ele ficou perturbado. Olha, tem gente que quando ouve a salvação, que é a oportunidade para ele, o que ele fica? Ele fica alegre. Não é alegre, irmão? O que nós viemos aqui fazer? Porque nós se alegramos com Jesus. Porque nós viemos aqui é para se lembrar da salvação em Cristo. Aleluia. Mas, irmão, a segunda ação, ela começa já com ódio, ela já começa perturbada, ela já começa, aleluia, querendo a chave para fechar a porta. Quero que os irmãos entendam, a porta para nós se abriu e o diabo usou o Herodes para fechar. Por quê? Porque ele matando Jesus, como era que ia ter evangelho, irmão? Como era que ia ter para nós o ensinamento? Como era que nós ia ver, ouvir os milagres? Então, duas ações. A ação do mal estava ali perseguindo a ação do bem. Então nós vamos entender que a luta contra a nossa salvação iniciou no nascimento. As portas que o inimigo queria fechar para nós iniciou ali no nascimento. Antes, aleluia, de Jesus crescer, Deus já queria fechar essas portas, irmão. Então, o que eu quero trazer aqui para os irmãos? Essas duas ações que nós vamos entender. Uma parte das pessoas se alegraram e outra parte das pessoas odiaram aquela notícia. Ou seja, quando nós entendemos sobre a vida de Jesus, teve uma parte das pessoas que odiaram e teve outra parte que se alegraram. É igualmente hoje. Que parte dessa ação você faz? Da primeira ou da segunda? Então quero que você se lembre que você está fazendo parte da primeira, que é o nascimento de Cristo. Então vamos entender. Herodes, ele ouvindo, ele se perturbou. E perturbou também toda Jerusalém. Mas era muito forte esse nome Jesus, essa criança que nasceu, esse anúncio em Israel. Perturbou o rei, perturbou o sacerdote, perturbou o príncipe, perturbou a cidade. Então vamos se lembrar que o nascimento de Jesus já veio fazendo a diferença. O nascimento de Jesus já veio fazendo nos corações uma forma de rebuliço. Ou seja, aqueles que eram perversos, eles se formaram um rebuliço para destruição. Mas aqueles que eram da alegria, da salvação, o coração deles jubilaram prazerosamente. Então nós vamos entender que nós somos parte daqueles que se alegraram, não daqueles que odiaram. Aí eu me coloco nessa turma dos reis magos. Eu quero adorar Jesus, eu quero me derramar. Eu estou aqui lembrando, olha, eu fico alegre com o nascimento de Jesus, eu estou feliz com o nascimento de Jesus. Jesus nasceu. Jesus ele representa para nós a nossa vida, a nossa salvação. E por que Herodes se irou? Por que Herodes ele levou imediatamente uma ação perversa? Porque foi Herodes, irmão, que provocou a ação da morte para matar Jesus. Então nós vamos aqui, tendo todos reunidos, todos os príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, do povo, perguntaram: onde havia de nascer o Cristo? Aonde é que ele está? Onde é a igreja? Onde é que está o Filho de Deus? Para quê? Olha só o que está dizendo: para nós adorar. Então Herodes não queria adorar Jesus. Herodes queria determinar
ali a morte. Ele queria fechar a porta, acabar com a alegria da nação, a alegria de quem, irmão? Dos reis magos, da família de Jesus. E os irmãos sabem que quando essa hora de matança chegou, a irmã de Maria, ela tinha uma criança também, e custou a vida daquela criança, custou ali a morte daquela criança. Então, o que você se lembra do nascimento de Cristo? Qual é o momento que você guarda para você? É muito forte, irmão. Esse nome Jesus é muito forte, porque quando ele vem como criança, ele já vem ali abalando o coração de rei, ele já veio abalando o inferno, ele já veio ali abalando as trevas, alegrando o coração daqueles que têm vontade de ir para a luz. Então, duas ações aconteceram para nós se lembrar. Por que nós vamos chegar lá na ceia? Porque aqui nós se alegra com o nascimento de Jesus. Porque Jesus para mim é vida, Jesus para mim é salvação. Então o que eu faço? Vou comemorar o nascimento, vou comemorar a porta que se abriu. Aleluia! É por isso que eu quero deixar para os irmãos essa porta que se abriu, que é o nascimento de Jesus. Ela vai se fechar lá na frente. Com 33 anos ela ia se fechar. Mas eu já tenho dentro do meu coração, desde que ele nasceu, eu tenho dentro do meu coração, eu quero que você também tenha dentro do seu coração. Eu já aceitei ele como meu rei, como meu senhor, porque os reis, sabe o que, irmão? Os reis, eles se alegraram quando viram o menino. Tenta aí para você entender, tenta aí para você saber o que é que você está fazendo na ceia. Ainda que mataram Jesus, ele é meu rei, ele é o seu rei. E tendo reunido todos os príncipes, sacerdotes e os escribas do povo, perguntou: onde havia de nascer o Cristo? E ele respondeu: em Belém. É lá em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Olha o que foi que o profeta escreveu, o sacerdote está dizendo: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando o sacerdote, os sábios, interrogou extremamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecerá. Ele disse: quando é que a estrela vai aparecer? Aleluia. E mandou que eles fossem a Belém. E perguntai diligentemente pelo menino. Quando achardes, comunicais para que também eu vá e o adore. Irmão, aqui eu trago como revelação nessa ação das trevas. Já viu o diabo adorar Jesus? Mas ele está dizendo que quer adorar. Como é que ele está dizendo, irmão? Quem está falando aqui é Herodes. Mas quem está no coração de Herodes? Quem era que queria matar Jesus? Quem era que queria destruir Jesus? Herodes disse: vão para Belém. Quando vocês encontraram a criança, porque Herodes, irmão,
ele queria ir direto, não ficar procurando o menino, ele queria chegar lá, ver o menino, matar o menino e voltar. Aí ele disse: vão na frente, quando vocês acharem a criança, vocês voltem por aqui, aí me confirme. Ele está lá em Belém, ele nasceu, ele é o rei. Eu estou caminhando dentro das duas ações. Estou caminhando aqui no caminho da vida e vendo a perseguição do caminho das trevas, para me entender como o meu caminho que eu escolhi é perseguido, como o evangelho que eu escolhi ele é perseguido, como o Jesus que eu escolhi, como tem tantos desejos malignos para destruí-la, para matar, porque matando Jesus sem cumprir o que a Bíblia diz, então o caminho para mim estava fechado. Só que as portas do inferno, irmão, não prevalecerá diante daquele que segue a Cristo, daquele que está no caminho de Cristo. Os irmãos entendam que o caminho que nós andamos é o caminho da luz, e as portas do inferno não prevalecerá. Ele foi perseguido, e nós poderíamos aqui ficar em observação, porque eu tenho que dar o meu testemunho para o meu espírito, dizer para ele: Jesus nasceu dentro do meu coração, Jesus está aqui, Jesus está aí no teu coração, ele nasceu. Mas preste bem atenção, o diabo fica lá por fora querendo tirar ele do teu coração, querendo que você se desvie dele, querendo entristecer você, tá? Porque Jesus nasceu no teu coração. Teu coração é como seja ali na cidade de Belém, tá? Jesus está dentro, Jesus nasceu dentro. Então você representa ali aquela cidade perseguida. Vai entrar muito oferenda do diabo para você apagar esse nome, para você se esquecer desse nome, se entristecer com o nascimento dele, porque o diabo levanta isso, porque naquele momento, aleluia, quem veio alegrar também o coração dos reis, que eram os magos, foi o Senhor em sonho. Deus foi até lá, revelou para eles não voltar mais, ter um encontro com Herodes. Então Deus ali estava livrando exatamente a nossa salvação. Deus, ele estava guardando o nosso caminho, a nossa salvação, e o diabo ali estava querendo chegar para destruir, mas Deus, ele está na batalha também, Deus está na luta também, Deus está na caminhada também. Ali, aleluia, Jesus era criança, não tinha entendimento, ele era aquele que nasceu, daí ia se desenvolver, crescer, mas Deus estava ali, aleluia, agindo por Jesus, agindo por nós, para que aquele plano não fosse frustrado. O plano de Deus não é frustrado pelo diabo, ainda que ele tente, ainda que ele chegue até a você, mas ele não vai conseguir, porque o plano que está em você é o plano de Deus. O plano que está no teu coração é luz. Quem está em você é o Espírito Santo, é ele que está, aleluia, criando força, criando em você a expectativa e dando a você uma fé para você entender que tem de ser zeloso, tem de ter exatamente uma fé de seguir Jesus de todas as formas, perseguindo ou não perseguindo, mas você tem de render adoração. Como é que os magos eles adoraram o Senhor, tiveram um encontro com aquele homem chamado Herodes, que as trevas estavam nele, mas eles não tiveram ajuda. Sabe o que eles tiveram? Eles foram usados por Herodes para que eles fossem ali como cobaia. Vai até
caminho, volta e guia nós, para nós ir adorar. Olha a malícia, olha a astúcia que o diabo cria. Muitas vezes a gente também, aleluia, faz por essa forma de astúcia em pessoas que nós pensamos que é de Deus e não são de Deus. Pessoas que têm comunicação com a gente, pessoas que falam conosco, pessoas que demonstram para nós que são boas, mas lá dentro do coração é treva, é mentira, é malícia, é astúcia, e nós nem percebemos isso aí. Mas quem avisa para nós, irmão, é Deus. Mandou eles. Olha a astúcia de Herodes. Essa é a segunda ação. E a ação é Herodes, chamando secretamente os sábios. O que é chamar secretamente, irmão? É a reunião só Herodes e os magos. Aí o Herodes vem dizer no ouvido dele: eu sou o rei. Agora vocês estão aqui e vieram para adorar a Jesus, então vão lá. Quando vocês fazerem a adoração de vocês, aí vocês voltam aqui e dizem: olha, nós vimos um menino adorando ele, está lá em Belém. Aí que era astúcia, Herodia com a adjunta de soldado para matar. Quem entrou na ação? Porque eles iam voltar, eles iam avisar. Mas Deus lá na frente conversou com os sábios e disse: olha, não vão por aí, vão por outro canto. Então Deus vai sempre desmontando. Que eu estou trazendo essa pregação, porque Deus vai desmontando aquilo que o diabo armou contra a tua vida, aquilo que o diabo arma contra a sua casa, contra a sua família, contra você, contra a sua fé. Deus está desfazendo, Deus vai desmontando. O diabo vai fazendo e Deus desfazendo. O diabo vai querendo destruir, Deus vai na frente, botando por terra tudo aquilo que o diabo tem planejado contra a igreja, contra o seu povo. Hoje o nosso Jesus é o mesmo, hoje nós adoramos, hoje nós estamos no tempo de hoje, o tempo que estamos precisando de nossos corações se deleitar, adorar, ir até os pés de Jesus. Mas muitas vezes o diabo não tem desviado muitas pessoas com ódio, com o coração cheio de malícia, porque as pessoas muitas vezes passam a acreditar no maligno e não acreditam em Deus, porque é uma pessoa, não é o próprio diabo que vem. Quem veio? O Herodes. Então vamos acreditar em Herodes, que é o rei. Vamos acreditar em Herodes, que é o rei de Israel. Não vamos acreditar, irmão, em três magos, em três pessoas que vêm do Oriente, vêm de longe, mas olha o coração daqueles três homens. Eles vinham revelando algo grandioso, eles vinham trazendo a luz da revelação da palavra. E quando chega no meio do próprio povo de Jesus, entra Herodes em cena, entra o próprio rei, que é a autoridade maior do povo, e o povo tem que acreditar no rei. Não vão acreditar ali nos reis magos, mas vão acreditar no rei Herodes. O diabo é astucioso. Essa é uma segunda ação para mim acreditar que Jesus é tremendo, poderoso. Porque quando criança, ele chamou a atenção de uma nação, a atenção de um rei para destruir. Que criança é essa, irmão, que nasceu com um poder tão glorioso de levantar medo no coração de uma nação, no coração de um rei? O rei: eu não vou perder a minha coroa para o menino que nasceu agora. Vamos trabalhar nisso aí e colocar Jesus em nosso coração, que Ele é nosso Deus desde que nasceu, desde criança, e que nós temos que ter fidelidade a Ele, mesmo criança. Sabe quem foi até Ele? Os reis
estudiosos, homens que conhecia exatamente ali quem era ele. Esses homens chegaram lá e fizeram, vamos ver aqui o que a Bíblia diz: após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Esse aqui é o coração do cristão, irmão, que até hoje é para ter essa grande alegria, essa grande, aleluia, momento de adoração. Porque adorar a Deus é nós passar por barreiras, dificuldade, é nós romper, porque aqueles estão rompendo barreiras das trevas que se levanta contra a forma deles ir adorar, porque causar temor dele. Olha, o rei é o rei de Israel, e aqui nós estamos na cidade de Israel, nós estamos diante do rei, afrontando o rei, dizendo para o rei que é um menino que vai ser rei, o rei dos judeus, o rei dos judeus estava sendo afrontado, e ali eles tiveram coragem. Olha, nasceu o rei dos judeus, na cara do rei ele estava dizendo: tu não é mais rei. Não, eles disseram: nasceu o rei dos judeus. E a ira do rei foi porque ele estava dizendo que o rei ia perder a coroa, porque o rei dos judeus era Jesus. Você está entendendo aí, irmão? Qual é a ação para você entender e se alegrar? Que tu é adorador. Antes de tu ver Jesus, tu já é adorador dele. Antes desses reis magos ver Jesus, ele já era adorador. Eles andaram lá em léguas, milhares e milhares de quilômetros por atrás, passaram por cidade, enfrentaram o rei, fizeram pergunta, foram sacerdotes, fizeram pergunta: nós queremos adorar. O verdadeiro adorador passa por cima de tudo, passa por cima de pedra, barreira, todo o sistema que se levanta das trevas, mas eles vão adorar ao qual aqui está no coração. Se ele está no meu coração, não importa o que se levanta, importa que eu sou adorador de Jesus. Os irmãos estão entendendo aqui? Os reis poderiam cear, os reis magos, eles com certeza a luz, a alegria ia dentro do coração. Quando eles chegaram diante de Jesus, eles se derramaram. Vamos ver. E vendo ele a estrela, alegraram-se com grande, intenso júbilo. Ao entrar na casa, encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Olha o que eles fizeram. Como é que 3 reis de 3 cidades ia se curvar já com uma criança com o poder de receber a adoração de 3 reis, irmão? Como é que você ia, naquele momento, como é que Maria e José estavam pensando? Olha, nasceu o nosso filho, mas já está chegando gente tão importante para adorar. Quem é? O rei está chegando. Chegou 3 reis de uma vez, e quando eles viram o menino, o que eles fizeram? Eles se ajoelharam, curvaram ali. Aí nós estamos vendo a confirmação de Deus, para eles saber que ali era verdadeiramente as portas do céu. Então eu começo a ser crente a partir que eu vejo isso aqui, a partir que eu começo a ser revelado. A minha história começa no momento que eu aceito a Jesus. Começa a minha caminhada de santidade, começa a minha caminhada de libertação, começa a minha caminhada celestial. A partir que Jesus nasce no meu coração, é o momento que eu começo a cear, é o momento que eu começo a ser uma nova criatura, é o momento que eu começo a adorar, é o momento
comunicação com o Espírito Santo. É para nós entendermos como esses homens, a primeira vez que veio Jesus, se arriaram e já levaram ouro, levaram mirra, levaram coisa boa, como testemunho, e derramaram ali nos pés de Jesus. José ficou ali olhando, Maria ficou olhando. Que negócio é esse? Esses reis vieram trazendo ouro. E o que era aquele ouro? Era selando a adoração. O que era aquela mirra? Era para o preparo da mesa do rei, o preparo do corpo do rei. Era um preparo, aleluia, para a minha nação, aleluia. Eis o rei ali dos judeus, que é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então os verdadeiros cristãos, irmão, eles não são confundidos. Aqueles que têm Jesus nascido no coração, o diabo não confunde, o diabo não vai deixar ele para trás, eles vão na frente, Deus é com ele. Ele estava ali adorando o menino, aí de repente veio para ele uma revelação do céu. Será que não vem para nós também uma revelação? Porque Deus só chega em coração para a santificação, para a limpeza, para o perdão. Quando Deus chega no nosso coração, a partir dali, nós somos pessoas já amparadas pelo Espírito Santo. Pode vir o que vier. Começou a minha ceia. Quando Cristo entra no meu coração, começa a ceiar. A minha ceia é exatamente Jesus limpando, Jesus tirando o pecado, a iniquidade, a mentira, o erro, a malícia, o orgulho. Essa é a ceia do ser humano. É limpar o coração dele de todas as perversidades, de todas as maldades. E para ele limpar com sinceridade, eu tenho que ter ele nascido no meu coração. Eu enfrento reis, eu enfrento seja quem for, como os magos dizem: olha, nós viemos adorar, nós viemos de longe, aqui está o presente, aqui está o selo da nossa forma de nós se expressar a nossa adoração, aquele que nós amamos. A estrela disse, a estrela confirmou, não há rei que empate, e o rei baixou ali a cabeça, a coroa dele cair, a cabeça do rei, ali embaixo a coroa cai. Agora os magos, irmão, que representam ali os cristãos, eles vieram de cabeça erguida, a coroa dele não caiu não. Quando eles chegaram ali, eles baixaram diante daquele que é o nosso líder, o nosso pastor, nossa cabeça, é Jesus. Estou trazendo aqui hoje essa palavra porque é para nós entender, que nós possamos entender o que é cear. Nós vamos cear quando Cristo nasce dentro do nosso coração e nós rompemos barreira, nós rejeitamos tudo pela santidade, pela pessoa que Cristo é na minha vida, na sua vida. Então eles vendo, entraram na casa, que todo cristão deveria fazer isso. Ao entrar na casa, encontraram o menino Jesus e a mãe, prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe ofertaram presente, que era ouro, incensos e mirra, as coisas mais caras da época. O ouro, o incenso e a mirra, que era ali um perfume, exatamente, que Maria, aquela mulher, ela derramou nos pés de Jesus, na cabeça de Jesus. Por isso eu trago aqui essas duas ações para vocês vão entender. O que eu comemoro hoje? Como cristão, nascimento de Cristo. Para mim entender a morte de Cristo, precisa entender o nascimento. Porque eu já vou entender que Ele é o Filho de Deus quando Ele nasce. Lá na ceia, onde nós vamos já ler, os irmãos vão ficar atentos e entender que
que o que você está recebendo ali, a instrução, é porque ele já está dentro de você. Primeira coisa que Jesus entra na nossa vida, primeira coisa, é pelo nascimento. Então, se você não deixar Jesus nascer no seu coração, nunca vai cear. Porque o pedaço de pão e o vinho é símbolo. A ceia é ser verdadeiramente cristão em Cristo Jesus. Ele nasceu. Aqui está os reis magos. Jesus é o rei dos judeus. E era já o rei deles. Eles já aqui fizeram o quê? Eles puseram ouro, incenso e mirra. E ali jogaram diante dos pés de Jesus. Então, sendo por divina, aí irmão, depois preste atenção, depois que eles fizeram adoração, depois que eles confirmaram que era o rei dos judeus, depois que eles, por gratidão, colocaram a mirra, colocaram o ouro, colocaram o censo, aí foi que eles vieram. A revelação para crente só vem depois que ele aceita Jesus. Depois que ele é exatamente o Filho de Deus, é que ele vai ter contato com o Pai, é que ele vai ter relação com o Pai, é que ele vai ter, aleluia, resposta divina como guia para guiar ele no caminho, onde ele não tem mais encontro com as trevas. Porque esses reis, nesse momento o versículo diz assim: sendo por divina revelação, avisado em sonho para que não voltasse para junto de Herodes. Quem era Herodes? As trevas. Nesse momento, Deus estava tirando os reis que adoravam Jesus para não ter mais um encontro com as trevas, o encontro com Herodes que representava as trevas. Entre em ação na nossa vida a divindade. Depois que você deixou Jesus nascer, agora quem vai cuidar de você é o Pai. Eu estou falando espiritual. Jesus é teu guia, Jesus é teu pastor, mas Jesus aqui era uma criança, mas o Pai estava aqui na direção. Os verdadeiros adoradores de meus filhos são os meus adoradores. Eles foram revelados, aqui está, em sonhos, que é revelação, é um contato divino com nós nessa matéria. Para que ele não retornasse para a sua terra por outro caminho. Volte para a sua terra por outro caminho. Você não pode ir. Porque quando eles iam, eles não tinham adorado Jesus literalmente, mas eles adoravam no coração. Eles vinham como servo e já vinham para adorar, mas eles queriam confirmação. Quando eles confirmaram, quando eles fizeram ali, todo o sistema foi gravado aqui, está aqui escrito. Aí foi Deus disse: agora vocês voltam por outro caminho. Deixe aquele caminho das trevas do outro lado. Aí nós vamos entender, irmão. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa direção, quem dá é o Espírito Santo. Nós vamos deixar de andar no caminho das trevas. E todo o caminho das trevas, irmão, sabe qual é? Onde tem o pecado é caminho das trevas. Onde tem iniquidade é caminho das trevas. Para crente ser revelado, precisa ele ter consciência que ele é sinceramente tem alinhamento com Cristo. Ele é adorador, que ele é filho. Porque a revelação é livramento que Deus está dando. Deus sempre defendeu os profetas, revelando. E os apóstolos da revelação estavam ali diante deles, que era Jesus. Aleluia. Então eu falei aqui de duas ações. Jesus nasceu, primeira ação. Segunda ação foi a do diabo querer matar. Aí nós vamos entender que aqueles reis representam ali o salvo também, porque eles foram para adorar, aceitar e confirmar que Jesus é o Senhor, que ele era o rei dos judeus. Aí nós vamos entender, aleluia, que aqueles homens
eles voltaram em tenso júbilo, com muita alegria. Ninguém poderia mais tirar Jesus da vida dos reis. Ninguém poderia tirar Jesus da vida daqueles homens. Ele já era missionário. Ninguém tira Jesus, o diabo não tira Jesus da vida de ser humano nenhum. Se ele aceitou Jesus de coração, o diabo tem de tirar de retirada, porque quem vai morar no coração dele é Jesus. Ele já passa a ser uma pessoa purificada, ali justificada no sangue do Cordeiro. Temos de tirar essa falsa tese do diabo, que o crente é fraco, porque quem está na nossa vida não é fraco, quem está na nossa vida é maior, quem está na nossa vida tem poder, quem está na nossa vida é quem nos guarda. E a purificação é na hora que nós nascemos, na hora que nós nascemos de novo, a nova criatura. Eu já começo a ter a limpeza no meu coração, ter a limpeza na minha vida, ter a limpeza no meu espírito, e começa o Espírito Santo testificar que eu sou salvo por meio de Cristo Jesus. O Espírito Santo começa a falar no meu coração que a salvação, aleluia, ela é minha, por direito adquirido pela fé em Cristo Jesus. Então, irmão, chegamos aqui na terceira e na quarta ação. Por quê? Porque a primeira foi o nascimento de Jesus, a segunda foi ali Herodes querendo matar. Então, quando eu chegar aqui, eu já sou cristão. Quando eu chegar aqui nessa mesa, que eu tiver com essa instrução nessa mesa, porque essa mesa aqui, irmão, que Jesus está falando, que é a ceia que eu vou ler, é para os irmãos entender, aleluia, o resumo e o fim da vida de Jesus, literalmente. Quero que os irmãos entendam aqui, está anunciando, Jesus está anunciando a sua morte, Jesus está anunciando, ele já está aqui com 33 anos, seu ministério foi 3 anos, quando ele nasceu, teve uma ação que repercutiu em todo Israel. Todo Israel ficou sabendo do nascimento de Jesus. Todo Israel, toda a nação ficou sabendo do nascimento de Jesus. Já começou ali os reis dizendo: Jesus é o rei dos judeus. Muita gente aceitou a Jesus, muita gente. Só não podia dizer, manifestar. Por quê? Porque Israel estava contaminado pelo rei Herodes. Israel foi contaminado pelas trevas. Mas essa pregação da ceia não é para o mundo, é para aqueles que exatamente têm prazer de ter Jesus dentro de você. É o prazer. Porque aqui fala da morte. O que é morte? Eu vou dizer o que é morte: separação. A morte separa o espírito do corpo. Então está aqui Jesus dizendo que ele ia ter essa separação. E era assim lá na cruz. Aí o que é ressurreição? Olha, presta atenção: morte é separação, e ressurreição que é ajuntamento. Olha, ressurreição, o espírito voltando para o corpo, uniu e ressuscitou. Separação, morte, o espírito sai do corpo, se separa. Os irmãos estão entendendo? Jesus estava dizendo que ele ia para a cruz, ele ia morrer, ele ia se separar. Naquele momento,
literalmente da ação que ele vinha com os apóstolos, porque ele andava por todos os cantos dos apóstolos, com seu próprio corpo, operando milagres, maravilhas, mas naquele momento, quem ia dar continuidade, quem era? Era aqueles que ainda não tinham morrido. Aí eu vou entender aqui a profundidade da ceia, que eu vou ler aqui, porque me dá muita alegria, irmão, eu fazer esse ajuntamento, nascimento com a morte. Nasceu, Mateus escreveu, morreu, Paulo escreveu. Segundo Timóteo já é Paulo que fala, segundo Coríntios já é Paulo que fala. Capítulo 11, versículo 23, vou ler, para nós celebrar essa ceia, para os irmãos entenderem. Eu iniciei ali, primeira ação, Jesus estava nascendo, e o diabo estava querendo ali matar. Segunda, terceira e quarta ação, Jesus chegou, o momento de anunciar sua morte, e o diabo entrava em ação, em cena, por meio de quem, irmão? Judas estava aqui com a ação, que entra uma ação maligna. Lá o diabo entrou no coração de Herodes para matar, aqui o diabo entra no coração de Judas para vender. Mas a ceia, ela vai estar nesse intervalo aqui para nós entender. Vamos entender o que é. Paulo vai dizer assim: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Paulo recebeu do Senhor e ele estava entregando, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e logo após haver dado graça, partiu e disse: é meu corpo que é dado por vós. Então ele estava profetizando a morte dele. Esse pão é meu corpo que é dado por vós, está profetizando a morte. Jesus está dizendo: olha aqui a terceira ação. A terceira ação é eu lá na cruz, é eu morrer, porque o diabo vai entrar com a quarta ação já levando a morte, ou seja, tirando Jesus literalmente com seu corpo, literalmente, e Jesus ia passar para o corpo glorificado. É tanto que ele diz: Pai, glorifica teu filho, lá em João, e Deus disse: eu já o glorifiquei. Aleluia, porque Jesus estava 100% na santidade. Então nós vamos entender que, do mesmo modo, depois dele comer o pão, tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então ele falou do corpo, tá, irmão? Mostrando o pão, e falou do sangue, mostrando o vinho. Então, separação, que ia ali ser rasgado, o que ia sobrar, ia ficar ali o corpo, e o sangue ia sair. Então, morte, separação, o espírito dele ia ter literalmente essa separação. Ele ia sair daquele corpo e ia entrar no corpo glorificado. Aleluia. Portanto, todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, aí Jesus vai dizer assim: faça uma programação, tá? Programação de morte até que eu venha. Programe a minha morte, anuncie. Qual é, irmão, a vontade de Jesus aqui? Qual é o prazer dele? É que alguém fale da morte dele. Programa a minha morte. Mas para você programar a morte do Senhor, não é só dizer: Jesus morreu, Jesus morreu. Você tem que ter um autoconhecimento da morte de Cristo. Primeiro, para você falar da morte de Cristo, precisa Cristo ter nascido em você. Se Jesus não nasceu em você, a morte vai ser anunciada
exatamente como Herodes. Porque se Herodes tivesse matado, ele dizia: matei Jesus o rei. Então a carne, ela anuncia a morte como vingança. Mas aquele que anuncia a morte, valorizando a morte de Jesus, ele valoriza para ele exatamente o que está dentro do coração dele, porque Jesus já nasceu no coração dele, já está lá no coração. Portanto, podemos, aleluia, entender o que eu vou colocar na memória. Eu vou colocar na memória o pão, vou colocar na memória o vinho. Ou seja, eu vou me lembrar dois símbolos. Toda vez que fazer, portanto, todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, olha só, irmão, programai a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é definitivamente. Eu vou falar da morte. Mas quando eu falo da morte de Jesus, é porque, irmão, eu tenho de entender que Ele lacrou ali na minha vida a salvação. Ele selou a salvação. Tá bom? Ele selou a salvação. Então eu vou dizer: Jesus morreu por mim, Jesus morreu para me salvar, Jesus morreu para trazer para nós a salvação. Então naquele momento as portas do inferno não prevalecerá. Por quê? Porque nós sabemos que a morte de Jesus é vida para nós. Por esse motivo, quem come do pão, aí vem aqui, irmão, para você entender, ou bebe do cálice do Senhor indignamente. O que é indignamente? Indignamente significa que você não entende o que é a morte. Jesus não nasceu no seu coração. Você não sabe para que você está ceando, mas está ceando, mas não sabe para quê. Está falando da morte, mas não tem entendimento da morte. Então, o que você está tomando? Uma ceia, sem ter consciência do que ela é, do que Jesus é na sua vida. Então, primeiro, para se ceiar, é necessário que ele tenha nascido no coração. Porque no momento que Jesus nasce no coração, nós não podemos mais deixar ele sair. Ele não vai morrer mais. Porque nós colocamos ele lá dentro do nosso coração, do nosso íntimo. Vou avisar literalmente ali. Eu estou consciente da minha salvação, estou consciente do que Jesus é para mim. Ele já fez uma purificação na minha vida, porque eu não vou pregar o Evangelho sem eu não ter conhecimento daquilo que Ele é. Como é que você fala de Jesus? Para que é Jesus? Não, eu estou falando de Jesus para você, porque Ele nasceu no seu coração. Por quê? Porque Ele morreu exatamente para nascer no teu coração e tu ter vida eterna. Tu vai continuar sendo a vida eterna. Examine, pois, cada um a si próprio, dessa maneira como a do pão e beba do cálice. Então, quando Jesus, quando Paulo diz assim: eu aprendi, examine cada um a você mesmo. É você que tem que saber que é crente, é você que tem que saber que é um servo de Deus, é você que tem que saber que Jesus nasceu, é você que tem que dizer, não é o mundo que vai dizer, não é o povo que vai dizer, é você que confirma a tua salvação com Cristo. Ele está dentro de mim, tenho consciência disso, aceitei Ele, ninguém pode dizer que não, ou que sim, é eu quem digo que Cristo está na minha vida, e a minha vida vai, como a vida do Zé Mago, eu vou testemunhar, eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou ter intensa jubilação, eu vou caminhar em todos os momentos da minha vida, mas Cristo está dentro de mim. Aonde eu chegar eu digo: Jesus morreu por mim, Jesus morreu para me salvar. Eu era perdido hoje, eu tenho certeza que eu parti agora e a minha entrada no céu está garantida por meio de Cristo Jesus, meu Senhor. Irmão, então a ceia é tu ter convicção e certeza o que é que tu está fazendo. Porque muitas vezes eu tenho observado há anos
que as pessoas vão para a igreja naquele convocação, o pastor convoca, é um culto bonito, é louvor, é tudo, e pergunta depois, irmão, por que aí você se encontra triste? Não, porque tem um problema, tem uma coisa ali, tem uma dívida, tem a... Irmão, crente que participa da ceia é espiritual. Tudo aqui da terra fica para trás. Você está tendo contato espiritualmente com Cristo. Se tu morresse agora, tu ia morrer com o coração magoado, coração triste. Então se examine. Dependente de qualquer coisa que você tiver, os teus pecados foi perdoado ou não foi? Não, mas não tem o pecado da dívida. Não tem o pecado aqui que eu briguei. Não tem o pecado aqui, irmão. Preciso nós nascer para entender. Jesus está acima de tudo. Quando o Cristo vier, se eu não tiver fé com Ele, então vai anular a minha carreira espiritual. Jesus não é brincadeira com as igrejas. Jesus não é para estar nas igrejas de brincadeira. Tem que pregar com sinceridade, irmão. Ou tu aceita Jesus para ir para o céu, ou tu fica aí distante dele para ir para o inferno. Porque é dois caminhos. Ou nós aceitamos, deixando de mimimi. Eu não sei se eu creio, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Como é que Jesus vai voltar e como é a minha vida? Se tu aceitar Jesus de teu coração, com certeza, se ele vier, está garantida a sua subida. Jesus, quando ele começa a perdoar o pecado, o sangue dele lava da cabeça à planta do pé. Todo pecado é perdoado. Glória a Deus. Deveria já o crente subir, né, irmão, ali, para não pecar mais. Irmão, você vai se perdoar do pecado agora, mas não é coisa, vai ser subir agora, porque senão vai ficar aqui, tu vai anular a tua confissão. Porque quando o irmão sai da igreja no outro dia, ele já está, irmão, não aguento mais. Pequei de novo, já estou condenado. Quer dizer que o diabo é maior na vida, da consciência dessa pessoa. Para que tomar ceia? Que ele não tem certeza do poder divino, não tem certeza da salvação, não tem certeza que Jesus salvou. Sabe por quê, irmão? Eu vou dizer uma coisa: é porque Jesus não nasceu no coração dessa pessoa. Jesus tem que estar bem ouvindo no meu coração. Nasceu. Que é morrer o mundo. É quando Jesus nasce dentro de nós. Aí quem vai me guiar? É meu pastor. Agora para que serve o pastor literal da igreja? É para avivar, irmão. Avivar o coração dos irmãos, é chamar a atenção dos irmãos. Irmão, tu tem certeza da tua salvação? Tem certeza? Aí irmão, tem não, pastor, vem aqui que eu vou te explicar. Vem aqui que eu vou orar de novo. Vem aqui que eu vou pregar Jesus para você. Porque eu vou anunciar a morte dele até que ele venha. Se tu está sabendo, não está sabendo, vem aqui que eu vou anunciar. A morte de Jesus, ele morreu por tu, ele morreu para te salvar. Então, até que ele venha, eu vou dizer, até que tu aceite ele dentro do teu coração. Porque muitas vezes, irmão, sou bem realista, eu falo com Deus, Senhor, eu tenho que ter a convicção, a certeza, porque quando nós chegamos lá fora, o mundo acaba com os cristãos, o mundo tira a fé, o mundo tira a Jesus dele, ele chega na igreja, é bom que ele seja, aleluia, que Jesus volte quando esteja tudo dentro da igreja, né, porque dentro da igreja é um fogo danado, mas quando chega lá fora, entra dentro de um açude do rio de água. O cheiro começa a correr pelos olhos, pelas pernas, pela boca, a língua fica pendurada que nem cachorro quando está cansado, bota a língua para fora e a barba fica caindo. É crente que não tem fôlego, irmão, porque o Espírito Santo, ele tem que estar na vida do homem, porque quando os reis chegar diante do rei, olhou para o rei e disse: aonde é que vai nascer o rei dos judeus? E nós viemos adorar. Rei? O rei dos
sou eu. Estou falando do rei dos judeus. Aí teve convocação. Agora aquele crente ali estava ceando, viu? Porque ele estava querendo chegar lá aos pés e chegou lá e adorar. Então quando nós estamos aqui, por essa razão há muito voz, aqui está a palavra, ó. Por essa razão há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormem. É a Bíblia que diz, não é eu, irmão. A Bíblia mostra que hoje nós estamos com milhares de irmãos doentes, milhares de irmãos fracos, milhares de irmãos que morreram. O irmão pode pregar forte, forte está aqui, irmão. Forte é Jesus. Ele é o forte da nossa vida. Ele é o poder da nossa vida. Cristão tem que estar gestante. Quem homem que é mulher tem que estar gestante. Como é que eu vou estar gestante? Deixa Jesus nascer na sua vida, criar dentro de você. É igual a gente está lá dentro do seu bucho. Tá? Quando fala, estou com fome. Quem está grávido sente fome. Aleluia. Quer comer? Quero uma palavrazinha. Cadê o Salmo 91? Cadê? Aí o Salmo 23. Cadê? Eu quero comer. Porque eu estou com fome. Dentro do meu de mim tem uma criança que ama. Aramanai Teocuvanás. Eita, Jesus está falando no nosso coração. Ele está querendo nascer no coração. Aleluia. Não é brincadeira não, irmão. Deus está na terra falando para a sua igreja, falando para o seu povo. A igreja quer brincar de crente, a igreja quer brincar de ceia, a igreja está com as bandejas na mão, mas não está com ele no coração. Contudo, se tivermos cautela, tem que ter cautela, né, irmão? O que é cautela? Vamos moderar, vamos ter paciência, vamos respirar. Jesus, tu está aqui dentro? Analisa você mesmo. Como é que eu vou dizer que Jesus está dentro de você? Como é que eu vou dizer que está a sua vida? Não foi eu que levantei para acusar ninguém. Jesus não veio acusar ninguém. Jesus mesmo disse, eu não vim para acusar vocês, mas é a palavra que julga. Contudo, se tivéssemos cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com muitos. Alegre, irmão, porque se você não teve a condição de se julgar, Jesus vem e te julga, tá? E te corrige. Ele fala forte no teu coração. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai, eu estou aqui porque a minha vida foi lá na cruz por ti, eu dei por ti, então quero que você se alegre, que nem ali usei mago, intensa alegria, júbilo. Portanto, meus caros irmãos, quando se reunirem para comer a ceia, que é esse momento que nós estamos aqui reunidos para cear, aí possamos, né, ter essa qualidade de amar uns aos outros, ou seja, esperar. Se alguém tiver comentário para quando vos reunir, não seja para a vossa própria condenação, por essa razão, quanto os demais, orientação pessoalmente vos instruirei assim, que puder visitar. Paulo não tinha tanta instrução, tá, irmão? Paulo não tinha tanto de ensinar os irmãos, mas Paulo chamou aqui a igreja no pezinho do cabresto. Vem aqui você, e Paulo estava ensinando, não sei por que as igrejas, pastor, eles pegam a ceia. Então vamos orar, né, irmão? Pastor, ele está preparado. Daí? Isso? Estou muito cansado. Glória a Deus. Então aqui, irmão, está o símbolo, eu quero orar e o irmão passa. Você em casa está ceando também, viu? Com certeza, a ceia, ela é espiritual. Eu estou participando, eu estou ceando. Só que presencial aqui, a gente pega o pão como símbolo.
Mas a palavra fez você cear nessa noite. Você é um servo, você é uma serva, você ceia. Porque se é ter Cristo dentro do coração, se é ter Cristo na sua vida, se é ter convicção, se é certeza. Se é respeitar, se é adorar, se é reverenciar. Aqui é apenas um símbolo que eu já fiz tudo isso. E que eu estou participando. Mas você também está ceando nessa noite. Com certeza Deus está na tua vida aí, alegrando teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Os reis magos, eles cearam normalmente, e eles estavam ali diante do Senhor, e quando eles fizeram aquela adoração, fizeram aquele momento e deixaram ali a mirra, o ouro, como uma forma de gratidão. Ele, que é gratidão? Reconhecer o que aconteceu e o que Deus fez na vida da pessoa. Se Deus fez na vida dos magos e eles deixaram como gratidão, então eles eram pessoas salvas, já tem natividade ali com eles. Então nós estamos aqui, aleluia, trazendo essas orientações. Mas Paulo diz que tem mais orientação, mas estamos ceando também. Vamos aqui apresentar como a palavra de Deus, ela nos afirma. Faça comigo a oração da reconciliação. Você se reconcilia. Reconciliar porque muitas vezes nós erramos e temos de fazer essa apresentação para Deus perdoar novamente os pecados voluntários de cada um. Soberano e eterno Deus e Pai querido, nesta noite, diante da tua palavra, eu faço essa oração, Senhor, da reconciliação. Ó Deus, Tu nos deu a palavra da reconciliação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E estou aqui anunciando, pregando, Senhor, sobre a morte do Senhor Jesus, sobre a forma de compartilhar e de participar, assim, Pai, deste tão maravilhoso culto de ceia. Ó Deus querido e amado, teus servos que estão nessa noite se reconciliando, que o teu Espírito Santo, Senhor, toque profundamente no seu coração, que o Senhor perdoe todas as nossas faltas, em nome de Jesus, e assim deixe nosso coração como o coração dos reis magos. Ó Pai, intensa jubilação, com muita alegria, e nós dedicamos louvor, a glória e a honra, as vidas derramamos agora na tua presença, por aqui nós está presente em nome de Jesus, e os irmãos presentes diante da palavra, porque aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, colocando em pauta a palavra, Ele se faz presente. Se Ele se faz presente, é um Deus que não tem acepção de ninguém. Então, nessa noite, Pai, eu apresento esta bandeja com pão, e foi o pão do trigo que Jesus escolheu como símbolo do seu corpo, e que nós possamos agora assim memorizar a morte de Cristo e anunciar até que Ele venha. Consagra para os irmãos presentes que estão aqui nesta noite, receber este momento especial na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então vou, aleluia, passar aí para os irmãos e dar aí o pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto comia, Jesus pegou o pão, deu graça, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comeis, isso é o meu corpo. Então os irmãos possam cear em nome do Senhor Jesus na paz. Obrigado, Jesus, por eu entender esta noite que o Senhor deu a sua vida lá no Gólgota, naquele ano, para que hoje esteja eu lembrando
esteja eu no meu coração ainda com esta memória que por mim tu fez, pela igreja tu fez, que nos alegra e somos gratos nesta noite por esses acontecimentos, que ali foi a última vez que tu se reuniu com a igreja, porque depois tu foi à cruz e lá o Senhor morreu. Mas no terceiro dia tu ressuscitou. Mas sabemos que tu nasceu no nosso coração, ressuscitou dentro do nosso coração, e até hoje o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Tomado que eu vou colocar o vinho, e que nós vamos realizar nesta noite o que sim da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Oramos. Soberano e eterno Deus, quero apresentar nesta noite, Senhor, esta bandeja com essa taça, o sumo da uva, escolhido por Jesus para representar o seu sangue, e que nesta noite o Senhor consagra, abençoando, para nós que vamos participar. Venha a nossos corações o refrigério, venha a nossos corações, Deus, esta memória, esta lembrança da morte do Senhor, para que nós possamos anunciar até que Jesus volte no mundo do Senhor. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Em seguida, tomou o cálice, deu graça, entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos para a remissão do pecado. Possa cear o nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Mais um mês que concluído esse ajuntamento na igreja, os irmãos presentes, que nós fazemos toda a vida, desde que aceitamos o Senhor na nossa vida, nós reconhecemos, estamos aqui para anunciar a sua morte até que eu se confirme. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, né? Terminando o trabalho nesta noite, agradecendo a nosso Deus, soberano Deus eterno Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento especial da nossa vida. Aqui está a igreja presente, como os irmãos que estão assistindo
auxílio nessa noite, esse trabalho, tendo a paciência, o tempo, que o Senhor recompense em seus corações com a verdade, recompense cada um deles, Senhor, abrindo as portas para que o seu trabalho sempre esteja ali abençoado, seu dinheiro abençoado, a sua família abençoada, o seu dia a dia ali na paz do Senhor, que eles tenham, Deus, essa comunicação sempre do céu, descendo do alto do Pai das luzes, dando no coração essa tranquilidade, dando no coração essa fé perfeita, porque a fé vem através de ouvir a tua palavra, e sempre estamos aqui ouvindo, sempre estamos aqui tendo a comunhão com ela, no nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, que também aqui se encontra, ao Pai e as crianças, abençoando todos eles, dando para eles o que eles pedem, o que eles necessitam, que o Senhor, Deus da glória, repreenda toda forma do mal, tudo aquilo do adversário, e nós sejamos participantes desta luz, da bênção divina, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida todos os dias. Diga amém. Amém. Que Deus abençoe, graças a Deus. Estaremos aqui, se Deus quiser, na quinta novamente, adorando o Senhor. E você em casa aí seja abençoado. E quinta-feira, se Deus permitir, estou aqui novamente nesse lugar humilde, simples, mas cheio da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Encerrar aqui.